Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Altíssimo, Deus único, Pai bendito, em Tua presença, Pai, entramos para agradecer por todas as coisas, para agradecer pela vida, agradecer, Pai, especialmente por este privilégio de estarmos aqui reunidos novamente, para aprender, Pai, um pouco mais a como ser sábio, né, com o Guilherme, e ele também vai aprender muitas coisas e ainda está. Pedimos ao Pai que o Senhor continue nos abençoando, protegendo, abençoe essa aula, abençoe o Guilherme, que ele possa se lembrar de tudo, né, qual ele estudou, que nós possamos também compreender da melhor forma aquilo que vamos escutar e que também possamos aplicar em nossas vidas para que não fique parado todo esse conhecimento, que essa sabedoria possa ser vista em nossas ações. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, obrigado. Deixa eu me fixar aqui para vocês, né? Oh, yes. Hello. Ok, nós estamos no capítulo 9 de Provérbios. O Davi falou uma coisa aí, na oração dele, falou assim, vamos aprender a ser sábios com o Guilherme. Eu falei, que isso, cara? Calma lá. Vamos aprender a ser sábio com a escritura. Guilherme, vocês não vão num bom caminho, não. Ok? Vamos lá para o capítulo 9, então. O capítulo 9 é metadinha do capítulo 8, né? Metade do tamanho. 18 versículos. Penso eu que vai ser mais rápido, mas fiquem à vontade para comentar, para perguntar, para falar. Como sempre tentamos fazer aqui, uma aula bem participativa, ok? Então, sinta-se à vontade. Para a gente iniciar, vou perguntar para vocês, como que você se prepara quando você convida uma visita para sua casa? O que você faz aí na sua casa para que essa pessoa sinta à vontade, para que ela seja bem recebida? Ou talvez você vê seus pais fazendo, ou você ajuda seus pais a fazer, né? Porque você não tem uma casa só sua. Como que vocês fazem isso? Um de cada vez. Oi, que comida, hein? Saudade, hein? Tem que visitar mais a Claudinha. Fala, David. Cara, geralmente minha mãe ela faz uma limpa pela casa inteira. Tipo, ela lava a casa inteira e ela sempre faz um aviso. Não é pra ir no banheiro do meio, porque é o banheiro da visita. Da visita. E aí a gente nunca pode ir no banheiro. Então tem que subir todas as escadas pra ir no outro banheiro. E aí ela faz isso. Aí compra comida, aí refrigerante, aí passa aspirador de pó, aí arruma sofá, aí a computador em cima da mesa. Uma coisa, né? Chiquérrima. Sim. Já tudo nos drinks. Nos trinks, né? Nos drinks. Exatamente. O que mais vocês fazem? Vocês que talvez são mais velhos aí e convidam pessoas para casa de vocês, como vocês têm se preparado para isso? A minha preocupação até agora, Guilherme, ficou assim, que só as mães fazem, né? Parece que é só a mulher que faz, né? Depende de nós, hein, filho? Vai. Então, eu acho que é assim, né? Quando a gente convida, a gente tem sempre que pensar, né, na pessoa que convidou, certo? Deixá-la à vontade quando ela chega na sua casa, né, é algo que cabe a todos, né, que são no ambiente, certo? Eu já fui na casa do Davi, já fui na casa do Mateus, né? E realmente eles nos deixam muito à vontade quando a gente chega lá, certo? E aí o que está incluso nisso? A simplicidade, certo? Bom. Eu acho que assim, deixar você à vontade dentro daquele ambiente, tá? E todos nós, né, que fazemos parte daquela família, devemos envolver as pessoas que ali estão com amor. Uhum. E esse amor é o amor que a gente aprende de Cristo Jesus. Perfeito. Muito bom. Eu acho que você falou uma coisa muito boa aí, né? Dentro de tudo que você falou, que é a simplicidade. Eu acho que a coisa que mais deixa à vontade é a simplicidade, né? Eu pelo menos prezo muito isso quando eu sou convidado para alguns lugares. Eu assim não gosto muito de coisa muito chique, assim muito glamurosa. Eu fico meio desconcertado. Acho que a simplicidade é um bom ponto. Alguém quer falar também? Tava com o microfone aberto aí? Dona Eliana, Pena, pode falar, fica à vontade. Acho que fazer algo que a visita gosta, né? Preparar algo pensando na visita, né? Que é assim, limpeza, né? A gente realmente quer, como dona de casa, que quando
vem uma visita, esteja limpa, né? Vai preparar, depende do que você convidou para casa, para sua casa, mas pensar na visita. E uma coisa que me chamou a atenção, dando um exemplo, eu recebi uma visita esses dias de uma pessoa que trabalhou na minha casa muitos anos atrás. Veio trazer e aí eu convidei ela para entrar, ela, o marido, os 2 filhos, e tal, né? E eu falei, vocês querem beber alguma coisa, né? Um suco, uma água? Tem refrigerante, tem Coca-Cola. Aí ela falou assim, Coca-Cola? Na casa da Dona Eliana? Guilherme. Ah, sabe como é que é, né? A gente influencia os lugares. Então, mas eu achei interessante que ela falou assim, na casa da Eliana não tem refrigerante. Então, se tinha refrigerante, eu falei assim, aí ela ficou assim, né? Eu falei, não, o refrigerante é porque teve o Natal, e aí eu comprei o refrigerante, as pessoas também trouxeram os refrigerantes, e aí sobrou refrigerante, como tem algumas bebidas na minha geladeira pós-festa, que trazem, ou eu compro, né? Para visita, como para o meu genro, que gosta muito de Coca-Cola. Então, eu procuro sempre ter uma Coca-Cola aqui na geladeira para ele. Então, acho assim, algo que você não faz normalmente, mas que quando você vai receber essa visita, você pensa nela, Sim. né? Então, ou pensar, não é o teu hábito ter Uhum. na tua casa dia a dia, mas muda por causa daquela visita. Então, eu achei muito interessante essa percepção dessa pessoa, né? Que para mim acabou que é uma coisa natural fazer isso para a pessoa. Tá bom? Obrigado. E é bom Guilherme, mesmo. esses dias eu fiquei até sentindo que esses dias eu comprei uma Coca-Cola de 1,5 litro, e aí vocês não vieram, falaram que vinha, depois não vinha, e aí tomaram toda a Coca-Cola, e eu não falei nada para eles, né? Esses traidores, viu? Brincadeira. Mas tudo bem, tudo bem. Eu perdoo, eles estão perdoados dessa vez, mas que não se repita de novo. Pode tomar minha coca, mas não come meu pudim. Fala, Cristiane. Isso é verdade. O pudim também é outra coisa. Uma coisa que me preocupa muito, fora esses afazeres e tal, é se a pessoa está vindo já pela segunda, terceira vez, o que ela já comeu das outras vezes, sabe? Uhum. É uma coisa que eu tento ficar pensando assim para fazer algo diferente, né? Para ser um momento diferente assim também, né? Então é uma coisa que é uma coisa que até sobremesa, essas outras coisas é uma coisa que eu sempre eu presto atenção. Sim. Nada que tenha milho. Obrigado. Tudo, mas a Letícia come. Mas a Letícia come. Mas é isso que eu falo, vai colocar milho? Deixa um potinho à parte, a pessoa colocar o tanto que ela quiser, gente. É mais fácil. Piadas à parte, né? Ok, toda visita, todo convite que a gente faz, né, envolve uma preparação. Né? Obviamente, tirando os casos que repetir o churrasco. Churrasco é uma coisa que sempre pode repetir, né? Não tem problema nenhum. Churrasco é sempre bom, sempre bem-vindo. Mas sempre que a gente vai receber uma visita, isso requer um planejamento, né? Uma preocupação, um pensar, um planejar no dia. Então, você planeja a limpeza, a comida, como que vai estar... Até queria... A Tati não está aqui hoje? Não. A minha prima, a Tatiane, ela trabalhava um tempo atrás com mesa posta, né? Que é umas mesa bonitona que faz assim para receber a visita. Que aquilo lá, meu amigo, envolve um tempo, um preparo, uma dedicação para a visita impressionante. É uma coisa assim maravilhosa que fica ao dispor dos olhos da pessoa assim, que dá até. Eu não sou muito de comer café da tarde ou café da manhã, mas dá até vontade de comer com a mesa bonitona daquela assim. Mas enfim, eu vou entrar nesse assunto mais aprofundado quando nós lermos aí Provérbios capítulo 9, versículo 1 ao 6. Alguém pode ler, por favor? A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando: Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz. Venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei.
Deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Tava mutado. Então, olha só, a sabedoria agora vai ser alguém que construiu uma casa. E só nessa informação, isso por si só já vai trazer um bom ensino para a gente. Porque construir algo exige um tempo, um planejamento, um esforço, né, uma intenção. Eu não sei se você já participou de uma obra, né? Eu já estive ali ativamente ajudando na construção de uma obra, e assim, não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. Tem que ter alguém que entenda, alguém que administre, alguém que vai trabalhar enquanto o outro compra os materiais, então envolve todo um planejamento, não dá para ser algo assim. Pessoal, vamos montar uma casa aqui? Agora? Essa casa provavelmente não vai sair. Então, nada ali nessa construção, nessa casa, aconteceu por acaso. A casa não surge do dia para a noite, ela é pensada, estruturada, erguida com muito cuidado, com muita cautela. Então, essa é uma das razões que estamos falando já há um tempo no livro de Provérbios, que a sabedoria não pode ser algo que nós usamos somente quando temos uma decisão importante para se tomar. Mas ela deve ser uma característica nas nossas vidas. Porque a sabedoria não pode ser algo que é improvisado, que é de vez em quando que nós vamos usar. Porque se a sabedoria constrói essa casa, isso significa que a sabedoria não pode ser também, da mesma forma, em nossas vidas, improvisado, de última hora, uma forma emocional, de maneira instável. Muito pelo contrário, a sabedoria em nossa vida tem que estar firme, tem que estar sólida, tem que estar estável. E ainda ele vai dar uma característica muito importante dessa casa. Qual que é a característica que ele dá dessa casa que a sabedoria construiu? Alguém? Ergueu seus 7 pilares. Exatamente. 7 pilares, ou 7 colunas. E o que significa isso? Alguém dá uma ideia aí, por favor? O 7 é o número da perfeição, né? Muito bom, ok. Eu acho que foi pensado o todo, né? Uhum. Certo? Para que a coisa realmente saísse, né? Da melhor maneira que pudesse ser feita, né? Muito bom, gostei. Alguém mais quer contribuir alguma coisa? É uma casa muito bem fundada, né? Muito bem firmada. Uhum. Ok, também, certo. Carolina? Eu ia complementar um pouco o pensamento do meu pai, que é perfeitamente estabilizado, né? Perfeitamente planejado. Ok, muito bom. Alguém mais? 7 colunas vão sustentar bem essa casa também. Não. Todo o peso, toda a armação e tudo mais. Muito bom. Exatamente. Então, como o Ciro estava comentando, e comentou bem, a ideia é algo justamente completo, algo perfeitamente sustentado. Certo? Porque, justamente, na numerologia bíblica, 7 carrega o sentido ali de plenitude, de algo que foi feito de maneira inteira, de maneira completa, sem nenhuma falta. Então, a sabedoria, ela está oferecendo uma casa, ali, uma base totalmente segura para a nossa vida. Ela não é frágil, ela não vai desmoronar com qualquer vento, ela não depende de circunstâncias, e quem está nessa casa também não precisa se preocupar com nenhum perigo, pois ela é amplamente resistente e segura, né? 7 pilares dão a ela uma alta resistência. E o texto também vai dizer, ele vai mudar um pouco o foco da casa, mostrando que a sabedoria está preparando um banquete. E o que será que faz ela preparar esse banquete? Ao meu ver, ela não está construindo uma casa para que fique vazia, mas ela está preparando um ambiente de acolhimento. Ela está ali deixando um ambiente confortável. Então, ela diz aqui que ela mata os animais, mistura os vinhos, ela organiza a mesa, e tudo isso aponta para um cuidado, para uma generosidade, para uma intenção. Né? Não é improvisado. Então, como nós falamos aqui, como nós nos preparamos quando recebemos uma visita. E nós limpamos, preparamos uma comida boa e tudo mais. E eu não sei se você já recebeu uma visita inesperada. Meu amigo, hoje eu recebi uma visita inesperada aqui em casa, eu não estava aqui, mas minha esposa estava, que, assim, você é pego meio de surpresa. Aí você vai oferecer, você quer, peça o que tem, né? Quer uma água? Quer uma bolacha de água e sal? Você não estava preparado para receber as pessoas na sua casa. Então,
A diferença, nesse caso, é nós não conseguimos preparar um banquete para a pessoa que vem sem avisar. Né? Nós não conseguimos. O banquete não dá para ser feito de improviso. Então, ao meu ver, a sabedoria não somente convida, como vai falar aqui para frente, mas também anseia que as pessoas se acheguem a esse banquete. A porta está aberta, o ambiente está preparado, e agora ela aguarda que essas pessoas entrem, se sentem e participem desse banquete. E olha só que ela vai dizer, né? Porque a sabedoria não guarda o melhor só para alguns, um grupo específico de pessoas. Ela não é elitista, somente para os que têm mais dinheiro, para aqueles que são mais estudados. Não, ela não é exclusiva para ninguém. Muito pelo contrário, o texto vai dizer que ela enviou as suas servas, no versículo 3, ela enviou as suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade. Então ela se coloca onde todos podem ouvir esse convite. Então, como já falamos mais de uma vez aqui, a sabedoria não quer viver e não vive de maneira isolada num templo distante, numa caverna onde você tem que passar 30 anos para ser sábio, nada disso. Ou num livro cheio de enigmas, não. Ela está no nosso cotidiano, chamando as pessoas enquanto elas caminham, enquanto elas escolhem, enquanto elas tomam decisões. E o texto vai nos mostrar o público desse convite. Ele vai dizer, no versículo 4, venham todos os inexperientes. Os inexperientes. Ou, em algumas versões, dizem os simples. E também vai dizer os que não têm bom senso. Então, à primeira vista, para mim, isso aqui é um pouco até engraçado, porque o que eu tenho é que a sabedoria ia chamar realmente para esse banquete os mais sabidinhos, né? O que tem mais tempo de caminhada, os que já são mais achegados, né? mais cultos, digamos assim, mas parece que não. Ela está chamando, ao meu ver, quem reconhece que ainda precisa aprender e ainda precisa aprender a ser sábio. Fala, Danny Boy. Não só isso, mas aí ao meu ver, e eu posso estar errado, mas a sabedoria não chama aqueles que já são sábios, porque os que já são sábios são seus servos. Muito bom. E a gente pode fazer uma analogia clara com a nossa vida cristã. Cristo não só nos chama para viver com ele, ele fala para que nós chamemos mais pessoas. Porque se nós limitarmos o evangelho apenas a nós, do que valeu o sacrifício dele? Então ele convida, vá e pregue o evangelho. Uma excelente comparação, muito obrigado. Então, olha só, isso até é um cuidado, né? Voltando aqui no caso, vou usar o exemplo do Daniel também, mas primeiro na sabedoria. Porque se a gente está achando, né, está se achando muito sábio e que não precisa mais aprender, meu amigo, eu acho que talvez a tolice tenha te pegado, te laçado e está te fazendo de bobo. Porque o sábio, que é sábio mesmo, sempre está buscando ser mais sábio. Até porque a sabedoria está atrás do simples. O simples aqui não é o burro, o inexperiente, desculpa, não é o burro, é o inexperiente. Não está chamando os ignorantes, mas aqueles que ainda entendem que não têm experiência suficiente. É aquele que ainda está formando o seu jeito de viver. Há um tempo atrás, nós conversamos aqui e vimos que os jovens são muitas vezes tratados como inexperientes nas escrituras. Só que como é que eles deixavam de ser inexperientes? Quem lembra? Nós já falamos algumas vezes já. Como é que é a pergunta? Desculpa, eu não escutei. Como que os jovens deixavam de ser inexperientes? A resposta não é buscando sabedoria. Mas não é essa que eu quero. No próprio capítulo 8 diz, adquirindo prudência, tendo bom senso, abandonando a tolice. Ok, uma boa resposta, é excelente, está correta, até porque está nas escrituras, mas não era essa que eu queria ainda. Lá no começo, eu não lembro que capítulo que era que a sabedoria clamava para os inexperientes. Temer a Deus? Também, esse é o princípio da sabedoria. Tá certo? Mas não era essa ainda? Qual que? Alguém mais?
Deixa eu achar, ver se eu acho a passagem aqui. Capítulo 1, versículo 22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Então, meu amigo jovem inexperiente, você quer deixar de ser inexperiente? Não se contente na sua inexperiência. Isso sim, claro, com tudo que vocês falaram, temendo ao Senhor, deixando a tolice de lado e assim por diante. Então, e daí ele vai chamar também outra pessoa, né, que é o insensato, que ao meu ver é aquele que até sabe algumas coisas, mas não aplica. Né? Então a sabedoria chama tanto quem ainda não sabe, quanto quem acha que sabe demais. Está chamando os dois públicos. E esse convite é bem claro, ó, venham, comam, bebam. Então, não é apenas, ela não quer apenas dar uma informação ou te dar uma lista de tarefas a se fazer, mas parece essa questão de sentar-se à mesa, comer e beber junto com ela. Olha, eu quero que você entenda, eu quero que você faça parte do que eu tenho para te oferecer. Eu quero que você seja um participante, deixando que eu molde as suas decisões, os seus valores, a sua forma de viver. A sabedoria quer fazer em nós, quer fazer parte de nós, quer fazer parte da nossa rotina, da nossa forma de pensar, não somente das nossas escolhas, mas também das nossas escolhas, sejam elas grandes ou pequenas. Pode falar, Ciro. Guilherme, Oi. o texto aí tem me feito lembrar muito o banquete do Novo Testamento, tá bom? Certo? Quando é oferecido a todo mundo, né? Especial aquele povo, o povo não vem, certo? E aí são mandados servos, né? Para fazer o convite, né? Para que as mesas sejam preenchidas, né? Certo? E a aceitação, assim, poderia comparar as coisas, né? Assim descritas, né? Como assim? O pecado que as pessoas têm, certo? Sim. Tá? Os pecados que as pessoas têm em suas vidas, né? E que elas precisam ser humildes o suficiente, tá? Para reconhecer, né? Essas fraquezas, né? E buscar em Jesus, né? A forma de proceder, né? E quando a gente fala em Jesus, né? A gente fala em Jesus e na doutrina por ele deixada, né? Certo? Que está na palavra e que hoje está sendo lido aqui em Provérbios, né? Certo? A forma como a sabedoria, né? Que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Certo? Então as coisas vão se unindo de tal forma, né? De forma a nos deixar perceber, tá? Que quando a gente se debruça, né? Em oração, né? Certo? Se debruça realmente de coração e mente, né? Aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? A gente consegue entrar num estado, né, de conseguir a sabedoria, tá? Agora, sim, eu falo muito isso, Guilherme, né? Mas minha filha está aqui presente, né? E ela é capaz de falar assim, pai, você fala muito, mas você faz pouco, tá? Porque ela sabe que às vezes aqui em casa, né? Certo? Em vez de vir a sabedoria, tá? Vem outra coisa, né? Vem um pouco do você ficar irado, né, com determinadas situações, certo? E assim, eu acho que ultimamente, principalmente, tá, nessas horas, a gente precisa aprender a se recolher, não tomar atitude nenhuma, né, certo? Eu acho que é isso que a sabedoria vai pedir que a gente faça, e depois com cabeça fresca, né, certo? E já com a resposta vinda, não da gente, né, mas do Senhor, a gente poder tomar ação referente àquela ação que aconteceu. Sim. É uma boa comparação que você fez do banquete. De fato, também, ao meu ver, são poucos os que aceitam o convite da sabedoria. Por quê? Aceitar o convite da sabedoria é aceitar o convite do Senhor. Como você disse, o princípio da o temor temor a Deus é o princípio da sabedoria, né? Então, não tem como a pessoa ser sábia sem estar em Cristo. Se a pessoa não está em Cristo, automaticamente ela não é sábia.
tendo em vista o resultado de ambos os caminhos que são oferecidos. E eu acho, Ciro, que o que você estava falando vai cair bem agora no versículo 6, que ele diz assim, ó, deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Então, abandonar a insensatez e viver é um convite aqui, na verdade, acho que é mais que um convite, é uma condição, porque não dá para viver com sabedoria sem deixar algumas coisas para trás. Alguns hábitos, alguns pensamentos, algumas escolhas que talvez pareçam normais, mas que nos mantêm presos em um ciclo raso de tolice. Então, a sabedoria sempre nos chama para algo mais alto, mais profundo e mais estável. Então, a sabedoria, o grande ponto para que nós nos tornemos sábios é deixar a nossa insensatez de lado. É compreender que nós não somos sábios e que nós precisamos buscar ser mais sábios. E para que sejamos mais sábios, precisamos de mais conhecimento, de mais entendimento da palavra de Deus. Como falamos também na semana passada, também não adianta a gente só ficar adquirindo conhecimento, se a gente não põe em prática. Talvez um ponto que nós temos que parar muitas vezes e começar a refletir na nossa vida é: eu já sei algumas coisas sobre Deus. Amém. Que bom. Me apresentaram, eu consegui, graças a Deus, ele me deu entendimento para chegar a algumas conclusões sobre a vontade de Deus. Antes de eu passar para o próximo ponto, que é aprender mais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essas coisas que eu já sei. Eu vou aplicando e vou conhecendo mais. Eu vou aplicando e vou conhecendo mais. Porque se eu só adquiro conhecimento, isso vai me tornar um arrogante. Se eu não aplico. O conhecimento sem amor vira arrogância. E se a gente for colocar aqui também, o conhecimento sem sabedoria vira arrogância. Aí você é um sábio tolo. Você tem um conhecimento, mas é tolo, porque você não pratica. Logo, o que nós devemos fazer então? Deixe esse saber de lado. Reconheça que você precisa da sabedoria. Você tem um conhecimento, amém, você já aceitou Cristo, você está na igreja, você está na comunhão, na verdadeira comunhão. Sabe o que você faz agora? Tenta continuar nela, se esforce para continuar nela com aquilo que você sabe, com aquilo que você já tem, e assim que você for conseguindo, olha, meus pensamentos já estão começando a mudar, eu já estou começando a sentir aquele prazer de estar com Cristo, de estar em comunhão, de estar com a igreja, de estar nas reuniões, de estar estudando a Bíblia, agora eu vou conhecer mais e aplicar mais. Mas, claro, que isso envolve muita renúncia. Seguir a Cristo é uma renúncia diária. Isso dói, isso machuca, mas quando nós nos livramos dessas coisas, nós percebemos o quanto isso é maravilhoso. Muitos pecados que eu tinha, não sinto mais falta. E nem é problema para mim mais. E eu quero que todos que eu estou lutando hoje, daqui a um tempo, fiquem assim também. Que não seja mais problema para mim. Eu já falei para vocês aqui já que quando eu era mais jovem, eu fiquei um bom tempo viciado em falar palavrão. E hoje é uma coisa que para mim não tem mais diferença. E graças a Deus por isso. Agora, eu estou perfeito por causa disso? Não. Mas estou lutando para que outros pecados fiquem da mesma forma que esse é para mim. Fala, Dani. E é muito importante a gente ter uma coisa em mente também. Por mais que a salvação seja individual, a caminhada cristã não deve ser. Uhum. Por isso que é muito importante nós convivermos com as pessoas da fé. Por isso que é muito importante nós termos grandes amizades com aqueles que são da fé. Buscarmos relacionamentos com aqueles que são da fé. Porque quando você se relaciona com uma pessoa que não é da fé, é muito mais fácil você ser levado a pecados do que quando você se relaciona com uma pessoa que é da fé, que acredita que tem o mesmo propósito que você. É mais fácil você ser sábio no meio de sábios do que ser sábio em meio a muitos tolos. Sim. Se você está no meio de um monte de tolo, já dá a entender que você é mais um tolo. Boas palavras, gostei. E uma coisa, Daniel, complementando o que você disse, eu escuto algumas pessoas falarem assim, eu não vou lá, não fico com o pessoal da igreja lá, porque é tudo bando de hipócrita, é falso, tem o pessoal que está fazendo isso lá, eu não quero me envolver. Meu amigo, sabe o que você faz? Não seja um desses. Seja um cristão verdadeiro e ajude esses que estão, provavelmente, e que existem mesmo, tá? Não estou falando que existem vários hipócritas na igreja mesmo. Então você vai lá e os ajude a não ser hipócritas.
Mostre para eles a verdade. Mostre para ele, através da sabedoria que você está adquirindo, o quanto é bom seguir a Cristo. Eu garanto que você vai convencer muitas pessoas a andarem no mesmo caminho da sabedoria. Você vai ser um apoio para eles e eles serão um apoio para você também. Como é que eu ver que a Mary mandou um chat? Isso mesmo, colocar em prática é mais fácil em grupo. Ela falou que o Daniel é um sobrinho bom. Eu não sei porque ele é meu sobrinho, então não vou falar nada. Tem limite, tá, pessoal? Não precisa também extrapolar muito. Ok. Então, como eu quero mesmo? Deixem a insensatez de lado e vocês terão vida. Fala, Cris. Ô, Gui, e Oi. assim, voltando para nós, jovens. Jovens? Sim, Guilherme. Não, sim, eu não tinha escutado direito. É interessante que é sempre voltado em questão a jovens, a juventude, né? Só que, assim, essa questão de ter conhecimento e não colocar em prática, isso cabe para nós também, porque senão a gente chega a uma fase que a gente é o sabidão, né? A gente sabe de tudo, mas e aí a prática? Então, assim, é um puxão de orelha ali para os mais jovens, mas se a gente não tomar cuidado, a gente cai na mesma armadilha. Sim. Porque a gente, né, já está um tempo aí na caminhada e a gente acaba esquecendo e acaba que cai na mesma tolice. Então, assim, não é porque a gente é um pouco mais velho que a gente é bom igual o Daniel, sabe? Não é difícil ser bom igual ele. Mas a gente cuidado, porque senão a gente faz isso também. A questão, na realidade, que está correto, só vou fazer uma breve, talvez eu tenha falado mal, mas é que os inexperientes não são somente os jovens. São os jovens por tempo de vida, porque eles não têm tempo de experiência, então são inexperientes, mas também podem ter velhos inexperientes. Se eles se contentaram com a sua inexperiência e ficaram nela, são velhos inexperientes. Nós, talvez, que não nos contentamos na nossa inexperiência e buscamos a sabedoria, mas não aplicamos a sabedoria, nós somos os insensatos. Ou insensatos / tolos. E o conselho aqui é justamente isso que está falando. Deixa de ser tolo. Deixa de ser burro, rapaz. Né? Deixa de ser tonto, né? Então, esse é o conceito. Olha, deixa a insensatez e vocês terão vida. E daí vocês fazem o quê? Só isso tá bom? Não, andem pelo caminho do conhecimento. Andem por esse caminho, porque o conhecimento é o que vai trazer a teoria da sabedoria para que você coloque em prática na sua vida. Ok? Tranquilo? Beleza? Antes de a gente entrar no próximo trecho, eu quero fazer mais uma pergunta para que vocês participem. Quer falar antes, Latesco? Eu, Guilherme. Aqui fala, né, que deixar os insensatos e viver. Andai pelo caminho do entendimento. Porque não adianta só ir lá comer e depois ficar ali, comer, ser alimentado pela sabedoria e depois voltar para o caminho que a gente estava. Sim. Continua sendo insensato, não é igual você está falando, né? Não adianta só ir lá se alimentar e volta para o caminho da insensatez. Sim. Tem que se alimentar e continuar no caminho, se esforçar, voltar pelo caminho que a gente tem costume de andar, né? Mudar, se esforçar para ter essa nova caminhada. Perfeito. E eu acho que fazer isso que você falou, de ir lá comer e depois voltar ao normal, é o que eu estava querendo dizer ali, talvez que você explicou melhor que eu, que é aquilo, a sabedoria não é para quem a gente toma uma decisão. Não é para isso que a sabedoria serve. Serve também. Mas a sabedoria deve ser um estilo de vida. Nós devemos ser sábios, não apenas quando... será que eu tenho que, sei lá, mudar de cidade? Eu vou orar para que Deus me dê sabedoria. É bom que você faça isso? É ótimo. Mas daí talvez você está fazendo só o que ela falou. Você vai lá, come com a sabedoria e vai-se embora, meu amigo. Você não está lá vivendo na casa dela. O ideal é que nós tenhamos um andar sábio. Uma caminhada sábia. Fala, David. Eu acho interessante o que você acabou de falar, porque muitas vezes... Seu microfone está no lugar errado. Opa, perdão.
Tá melhor agora? Não, mas tudo bem. Não, agora tá melhor. Ah, agora sim. Agora tá melhor. Enfim, eu acho interessante que muitas das vezes nós queremos não aparentar ser sábios, mas a gente parece que tem certas situações que nós queremos aparentar ser mais Aham. que outras. E eu acho importante dizer que ser sábio não é na frente dos outros, mas Não. ser sábio também é ser sábio quando você está sozinho, só você na sua caminhada. E eu acho que é o momento que é mais difícil, eu acho que é o momento que requer mais sabedoria. Porque justamente quando estamos em grupo, como o Daniel disse, com outras pessoas que também têm esse mesmo pensamento, as coisas também se tornam mais fáceis. Sim. Mas quando a gente está sozinho, as coisas começam a complicar mais. E aí que a sabedoria pode entrar um pouco mais, e entra, né, na verdade, porque, como você disse, é um estilo de vida. Não é só um momento que você bota uma capa e fala, agora eu sou sábio. Mas sim, todas as decisões sempre pensando, tendo um algo principal a se pensar, né, que é Cristo. Sim. Perfeito. Inclusive, Davi, não sei se você se lembra, você estava lá quando esse grupo de estudo se iniciou, era justamente por causa disso. Era muito fácil ser santo lá no Amo, né? Era muito fácil estar lá com o pessoal, lá naquela semana, temporada. Ô, Glória, como eu estou espiritual essa semana. Acho que eu vou orar aqui, olha essa paisagem. Amém, Senhor, obrigado. Mas daí voltava para casa, passava 2 meses, o pessoal estava de volta na sua rotina e tudo mais. E aí começamos esse grupo para tentar ajudar nessa questão. Então, para que não fosse dessa forma, não fosse uma coisa que tá lá, saiu de lá, agora férias de Deus. Eu vou ver minha vida como eu quero, agora já fui santo aquela semana, vamos compensar os pecados que eu deixei para trás. Muita gente está fazendo isso. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Vai lá e vai fora. Um pouco santo, um pouco pecado. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta antes de ir para o próximo trecho. Isso eu já sei que aconteceu com vocês, eu quero ouvir a experiência de vocês. Você já tentou aconselhar alguém e que claramente essa pessoa não queria ser aconselhada? Você viu algo que alguém estava fazendo, algo que essa pessoa estava indo para um lugar ruim, você estava na cara, estava nítido que essa pessoa estava indo para uma situação difícil, complicada, e você pensou, bom, eu gostaria... você paga para isso. Você pensou assim, eu gostaria que alguém me alertasse, né, se eu estivesse indo para um caminho ruim. E você foi lá com as melhores das intenções, e foi lá oferecer ajuda, e o que aconteceu? Você falou, irmão, obrigado, amém, glória, eu vou me arrepender. Não, foi isso que aconteceu. Quem você pensa que é? E o fulano lá fazendo isso, não faz nada? E o fulano que faz aquilo lá? Você não vai falar para ele também? Como se a gente estivesse acusando. Enfim, agora, você falou para essa pessoa e não foi bem recebida, essa pessoa se fechou, se irritou, ou até se afastou de você. Imagino que isso tenha acontecido. Como você se sentiu? Essa é a pergunta para que vocês respondam. Pode falar. Sinceramente, muito... Foi só uma pessoa que eu tentei ajudar. Cara, neste caso, eu tentei ajudar muitas pessoas. Mas uma pessoa muito, muito, muito próxima a mim. E que quando eu ouvi algumas coisas já dá uma dorzinha no coração ali, dá uma boa decepção, uma mágoa, né, que cai, assim, geralmente, e às vezes dá até um certo desânimo perante as coisas que acontecem, né, por ser pessoas muito próximas, a gente não espera escutar disso, ainda mais quando a gente está nas melhores intenções. E quando a gente é pego de surpresa com certas respostas, a gente acaba meio que ficando, né, sem o que falar e só acaba se decepcionando com aquele tipo de coisa. Ok, a decepção faz parte mesmo. O Guilherme, Oi. Eu acho que também leva a um aprendizado, tá? Uhum. Porque eu tentei ajudar algumas pessoas, né? E assim, as pessoas, elas não queriam, né? Certo? E eu fui depois aprendendo com isso, logicamente que não sozinho, né? Também ouvindo irmãos mais experientes, certo? O respeito que a gente tem que ter, tá? Para aquilo que as pessoas querem decidir das suas vidas, tá? Aí você fala assim, mas tá tudo tão óbvio que assim vai dar errado, certo? Tá tudo tão óbvio que assim vai ser errado, mas assim, se a pessoa não quer que você entre no mérito da vida dela, né? Silencia,
entrega a Deus, né? E deixa ela viver, né? Porque, assim, quando a gente entrega, né? Talvez mais para frente, né? Deus vai operar na vida dessa pessoa, tá? E permitir que, sim, quando for o tempo dela, ela venha buscar socorro. E aí é momento, sim, de estender a mão, né? As duas mãos, talvez o pé, o coração, tudo que a gente tem para poder ajudá-la. Ok, bom ponto. Ah, o texto agora vai entrar exatamente nesse ponto e vai bem de encontro com o que o Ciro estava falando ali. Alguém pode ler, por favor, do 7 ao 9, por favor? Leia. Ok, então, lembrando, né? Olha, a sabedoria está chamando, preparando a casa, abrindo as portas, oferecendo um banquete, e agora está mostrando aqui, né? O texto está revelando para a gente que nem todo mundo reage do mesmo jeito quando a sabedoria fala. Então, o versículo diz que quem corrige um zombador acaba trazendo vergonha para si mesmo. Comida e E refrigério. quem repreende o ímpio só lhe colhe ofensas. Isso parece duro à primeira vista, mas ao meu ver, é extremamente realista também. Porque aquele que é zombador não é uma pessoa que erra por ignorância, mas alguém que já decidiu que não quer mudar. Então, ele não rejeita a correção porque não entende, mas porque a correção, de alguma forma, ameaça o orgulho que ele tem. Por isso, quando alguém tenta confrontar ele com amor, mostrando que ele não está indo para um caminho bom, saudável, agradável a Deus, ele reage atacando, ou debochando, ou até mesmo desmerecendo. Ah, quem que é você para falar uma coisa para mim? Você não faz aquilo lá e você quer falar para mim? Ué, mas meu, calma, eu estou querendo te ajudar nesse problema, eu tenho que mudar os meus também. Né? Ok, então, o coração dessa pessoa não está disposto a receber a sabedoria. Certo? Então, a sabedoria não é apenas o que é dito, mas também para quem se diz. Nem toda verdade precisa ser falada para todo mundo. E nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade. Então, às vezes, insistir em corrigir quem não quer aprender só vai gerar um desgaste, um conflito e uma frustração. Pode falar, Daniel. Depois eu vou concluir depois. Senão eu vou mudar de assunto. Certo. Me lembra muito quando a gente fala sobre instruir e a pessoa não ouvir, me traz muito a ideia do jogar pérolas aos porcos, Ok. que Cristo fala. Porque se até mesmo Cristo, quando estava corrigindo os líderes da igreja, ele era desprezado, porque a palavra não é ele era rejeitado, ele era desprezado. Eles queriam a todo custo matá-lo porque ele falava a verdade. E a verdade doía muito, porque ainda bem que a verdade dói, né? Porque se a verdade está nos... Enfim, não vou entrar no mérito, mas muitas vezes nós buscamos repreender na melhor das intenções, buscamos trazer a pessoa de volta, mas as pessoas não querem ouvir a repreensão. As pessoas querem ouvir o que é agradável para elas. Sim. E quantas vezes eu já não tentei corrigir irmãos e recebi, mas você é arrogante, ou, mas o que você está falando? Não sei o quê, mas e o outro, sabe? E muitas vezes nós vamos ficar doloridos com isso. O próprio Cristo, imagino que a parte humana dele deve ter ficado meio, pô, mas eu tô falando com tanto amor aqui, eu tô só querendo que eles voltem para o Senhor. E ainda assim o coração endurecido dos líderes dos judeus não permitia com que eles se abrissem, com que eles aceitassem a palavra de Deus. E não é muito diferente de nós, né? Sim. Muito bom. Olha, uma realidade, tá, que não é só na igreja, mas até na sua família, com seus amigos, que você vai encontrar, que existem pessoas que você... existem pessoas dentro do seu círculo social que você tem que conviver, que você é meio que obrigado a conviver, que elas nunca vão mudar. Nunca vão mudar. É a síndrome de Gabriela, né? Nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim, Gabriela.
Então, você pode falar, você pode desenhar, você pode mostrar em gráfico, não adianta. O que você faz? Você fala de maneira ainda mais incisiva? Não. Sabe, o que eu acho, tá? Isso é o meu achômetro agora, então você pode se considerar se você quiser. Sabe o que eu acho que tem que fazer? Se adaptar ao comportamento da pessoa em amor. Tá? Eu ouvi uma frase que eu repito bastante, que eu agora trato como se fosse minha, mas não é, que o amor nunca é descompensado. Tá? Nunca é descompensado. Então, claro, isso quer dizer, então, que você não... Ah, então não é para você corrigir mais ninguém. Não. Mas o texto está nos ensinando um discernimento. Existe gente que usa a correção como um degrau para crescer. E existem pessoas que usam a correção como desculpa para atacar. Ou até mesmo tem aqueles que estão só esperando alguém vir falar alguma coisa para eles ter uma justificativa, de repente, para abandonar a fé, ou para sair da igreja, ou para acontecer uma coisa do tipo. Fala, Lela, Autismo. Sou eu. Gastar energia onde não vai ter resultado. Não vai. Porque às vezes você fica ali insistindo, sendo que tem o outro que quer ouvir. E você fica jogando todas as suas fichas ali, naquela pessoa que não dá nada para você, não ouve o que você está falando, e tem o outro cedendo, e todo o seu tempo está naquele que não quer. Sim. E esse ponto dela que você está falando é importante porque o texto vai colocar em contraste aquele que é sábio. E a diferença aqui é gritante. Porque o sábio, quando é corrigido, ele se ofende? Não. Ele amadurece. Ele não vê a correção como uma humilhação, como a pessoa está pisando em mim ou ela é melhor que eu. Não, mas ela vê essa correção como um cuidado. Entende que aprender é um processo contínuo. E por isso o texto diz que quando você ensina o sábio, o que acontece com ele? Se torna ainda mais sábio. Isso é uma coisa bonita, porque a verdadeira sabedoria não chega a um nível onde não se aprende mais. Mas você, quanto mais sábio, mais humilde você entende que você tem que aprender a vida inteira. Pode falar, Mary. É uma coisa interessante que eu aprendi com o meu sogrão. Ele era uma das pessoas mais tranquilas e sábias que eu cheguei a conhecer. E ele sempre usou todo o tempo dele para ensinar os familiares que não queriam, que não eram cristãos nem nada. Mas ele só falava 2 vezes. Ele não falava mais. Era só isso. Ele falava, ensinava, mas ele não ficava insistindo. E uma vez até eu perguntei ao sogrão, você já falou com o fulano? Já falei 2 vezes, não preciso falar a terceira. Quando ele estiver interessado, ele vem procurar nós, eu tenho mais pessoas para ensinar. Aí eu ficava assim, uai, mas é da família. Ele falou, ainda pior ainda, porque eles sabem que a gente vai na igreja, e eles que aprendem. E aí eu aprendi isso com ele, que realmente tem hora que não, você falou. Você não vai pegar o chinelo e descer a lenha na criatura, porque não é mais criança, dá vontade de descer a lenha, dá. Mas você, já foi. Quando ele tiver interesse, aí ele procura você. E se não tiver, eu sinto muito. Sim. Eu acho que uma boa tática é essa, mas colocar, vou falar 2, 3 vezes no máximo, depois disso chega. Deu, né? Daí a pessoa é por ela por ela. Fala, David. Eu acho que uma palavra bem importante que você acabou de dizer, claro que todas são, mas é a questão da humildade. Então, em Provérbios, a gente vai ver mais para frente, mas no capítulo 11, no capítulo 18, ele vai comentar que com os humildes está a sabedoria. Uhum. Ser sábio é ser humilde de coração. Então, é reconhecer que você não é... É claro que você pode ter um conhecimento, mas também você colocar em sua mente que você nunca vai ser suficiente. Então, sempre buscar mais e mais. Porque nós, como seres humanos, né, e cristãos, nós estamos sujeitos a todas as coisas, a muitas coisas. E que estão, né, no mundo aí como se fosse de bandeja, tá de graça. E se você sair para fora da sua casa, você vai ver cada coisa que você fica até assustado. Então, se você acha que você já tem toda a sabedoria, assim, ao ponto de não estudar mais, de não procurar mais, bom, não preciso falar mais nada. Fala, Adriel. Eu vou falar da perspectiva daquele que um dia já foi o arrogante que não quer aceitar a correção.
Quem conviveu comigo sabe muito bem que eu era muito assim. Vinha me Não, corrigir e eu não eu ia lembro disso. rebater. Porque eu sou Ava. um debatedor nato. Eu não lembro disso, Mas não. eu lembro, e agora me é muito bom, porque muitas vezes, até principalmente dentro da família, a pessoa me corrigia uma vez e uma vez bastava. Porque a pessoa sabia que eu iria entender o que estava sendo dito. Mas a questão é, quando somos arrogantes, nós não deixamos a sabedoria entrar no coração de jeito nenhum. É. A gente vai arranjar desculpa para continuar no erro. E Ah, vai até não aguentar mais, até ver a hora que estamos sozinhos. sim. Que aí, de fato, vamos falar, eu não devia ter ido por esse caminho. É. Fala, Cirão. Eu queria só relembrar o contraponto que você fez, Guilherme. Ok. Achei excelente, tá? Porque, assim, o contrário da humildade é o orgulho, Sim. né? E você, na sua fala, usou o orgulho, né? Para as pessoas que realmente, né, não vão dar atenção, né? Porque elas estão voltadas para si mesmo, né? E o que elas têm por certo é aquilo, né? Era só para fazer esse contraponto, tá? Sim. E enquanto a pessoa não conseguir baixar a bola, né? E às vezes Deus faz baixar a bola da pessoa, né? Dando uma doença, né? Fazendo alguma coisa acontecer na vida dela, né? Para entender que ela não é tudo aquilo que ela pensa, né? Certo? E aí, né? As pessoas dizem, mas por que será que aconteceu isso comigo, né? Eu não sei. É Deus, né? Dando a chance. Não sei se vai acontecer, tá? É. Dando a chance das pessoas, de repente, acordarem, né? Certo? Sim. E até no texto ele vai dizer que tem o sábio e tem também o homem justo. Ele vai aparecer no mesmo contraste que ele está fazendo com a pessoa que é o zombador e o ímpio. Tá? O justo, ele não é chamado de justo porque ele nunca erra, mas porque, ao meu ver, ele está disposto a ajustar o caminho quando ele percebe que errou. O justo não é aquele que vai se defender automaticamente. Mas eu não... Não, ele leva em consideração o que a pessoa fala. E ao invés de agir no impulso, que é o caso do tolo, como nós já vimos várias vezes aqui, ele vai avaliar a situação. Entende que o crescer dói um pouco, mas permanecer do mesmo jeito, sem mudança, dói muito mais. E o ponto talvez mais confrontador desse trecho seja esse. Porque a forma como você reage à correção revela mais sobre você do que a correção em si. Porque quem ama a sabedoria se aproxima quando é confrontado. E quem ama o próprio ego se afasta. E o pior, como o Daniel estava falando aí que ele é arrogante aí, é uma coisa que ele falou, é que você também afasta outras pessoas. Olha, eu convido você a fazer uma reflexão na sua própria vida, porque às vezes, eu já falei que eu tenho problema com isso, eu sou arrogante sem perceber, e talvez você também seja. E nada pior do que conviver com uma pessoa arrogante. Então, olha, se eu não tenho amigo, se ninguém me manda mensagem para saber como é que eu tô, se as pessoas não têm muito prazer em ficar comigo, às vezes a gente tem que parar para pensar. Mas será que o problema está em todo mundo? Ninguém? Foi mundo errado? Ou será que é eu que estou sendo uma pessoa não muito agradável? Né? Que não ouve, que não entende, que não leva em consideração o que as pessoas falam. Que não quero ver o bem dos outros, quero só ver o meu bem. Que não quero entender o lado dos outros. Então, às vezes, sou eu que preciso mudar. Às vezes eu acho que eu não tenho um amigo, acho que eu tenho que ser mais gentil, acho que eu tenho que ser mais amável, mais paciente, mais humilde, para que as pessoas tenham mais prazer em estar comigo. Porque, no fim das contas, isso também é ser sábio. Jesus era um homem extremamente sábio. Como eu falei aqui, provavelmente como é que era? A frase esqueci. Ele era a própria sabedoria, mas era outra coisa que eu ia falar. Mas, enfim, ele era a própria sabedoria. E eu imagino Jesus uma pessoa extremamente agradável, onde as pessoas queriam estar perto, queriam conversar, queriam ser amigos de Jesus. Eu não sei se você já viu esse tipo de gente, né? Que é o que eu chamo de... É o boa praça. É difícil achar alguém que não gosta dessa pessoa. Eu sempre falo da minha esposa, né? Que se alguém não gosta dela, eu desconfio.
Porque ela é o tipo de pessoa querida, que fala manso, é simpática, né? Igual eu, né? Que sou também nessa simpatia, nessa... Pera aí. Eu esqueci que vocês me conhecem. Então, vamos continuar, né? Para não entrar nesse assunto. Mas a sabedoria continua chamando. A diferença é que alguns ouvem e mudam, enquanto outros se ouvem e se revoltam. E isso, mais do que qualquer outra coisa, revela quem realmente está disposto a viver com a sabedoria. Ou quem está só querendo, né, sei lá. Fala, Cris. Você não vai falar mal de mim, não, hein? Não, dessa vez não. Então pode falar. Eu vejo também uma outra situação, você deu o exemplo aí do Daniel, mas eu também vejo que, assim, existem pessoas que elas gostam, não sei se gostar é a palavra correta, tá? Mas tem muitas pessoas que elas ficam corrigindo muito o erro dos outros, né? E isso também faz com que as pessoas se afastam dessas pessoas, né? Então, assim, porque aí a gente também precisa parar para pensar se talvez a gente não está desse outro lado, né? Se a gente não está nesse lado de que, não, eu fico corrigindo, eu sempre corrijo, não, porque fulano está errado, porque é assim, entendeu? Então, assim, e não age com a sabedoria, né? Não age com o amor, e só apontando o erro das outras pessoas. E aí precisa ver, né, se realmente a gente também não está nesse erro e não está afastando as pessoas da gente também. Perfeito, bom comentário, e realmente isso exige um cuidado para que a gente não fique sendo o crente chato. Que não, para longe de mim com isso. Né? Macacos me mordam. Né? Então, não, como eu disse, né, a sabedoria também traz consigo a agradabilidade. Existe essa palavra? Vamos colocar que existe. Né? Você ser uma pessoa agradável. Meu amigo, você deve ser sábio, obviamente, isso ajuda na sua vida, mas lembra que você tem, como foi falado, não sei quem falou, mas nós temos que ganhar almas por aí. Você vai ser o chatão da turma? Pô, você não vai ganhar ninguém, cara. Você não vai conseguir uma pessoa para ficar perto de você. Que pessoa vai dar um passo para lá e falar, que isso, né? Não. Lembrando que todas essas correções aqui, só para, como a Cris entrou nisso, eu vou colocar aqui só um parênteses, que essas correções são feitas por sábios. E os sábios falam em amor, corrigem em amor, com cuidado, com a ideia de ajudar, com a ideia de ver aquela pessoa melhor. Então, a pessoa sábia, eu não vou chegar, por exemplo, para alguém que eu não tenho nada de intimidade, que eu vi ela fazendo uma coisa, meu amigo, você tá errado, hein? Pô, você vai pro inferno desse jeito, hein? Não, claro que não. Se eu sou sábio, o que eu vou fazer? Eu vou chegar para a pessoa que é da minha confiança, que é meu amigo, que eu estou próximo, e vou, ô Daniel, olha, vi que você está fazendo tal coisa ali, cuidado, hein, cara. Né? Olha, melhor você fazer assim, assim, assado, né? Não que eu já tenha feito isso com o Daniel alguma vez. Né, Daniel? Enfim. Nunca. Não. Ok. Vamos continuar aqui, então. Alguém lê pra gente, por favor, o versículo 10 até o 12, por favor. Ó, já tá deu nosso tempo já, hein? Eu leio. Leia. Lê, então, você é mais velha. Eu vou pegar a tua orelha na próxima. Só um pouco mais velha, só não é muito, não. 10 ao 12? Isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Ok, obrigado. Então, mais uma vez, né, como já, acho que é a terceira vez que nós vemos isso já, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, a sabedoria não começa na cabeça, começa no coração, no dobrar dos seus joelhos. Nasce quando a pessoa reconhece quem Deus é, quando entende que Deus é santo, que Deus é justo, que Ele sabe mais, que Ele vê o todo, e que o viver do jeito dele faz mais sentido do que viver do nosso próprio jeito. Tá? E o texto deixa claro que a sabedoria acumulada, mais uma vez, não é... que acumular informação ou saber citar versículos não é sabedoria. Porque a sabedoria é aprender a viver a partir de Deus,
levando ele a sério nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas diárias. É por isso que o texto liga diretamente o temor do Senhor ao conhecimento. Porque sem essa reverência, sem essa consciência de quem Deus é, todo o resto vira apenas uma opinião pessoal. Aí é o que você acha, o que eu acho, que a gente nunca chega num bom senso. Então, o texto vai avançando, dizendo, olha, a sabedoria acrescenta dias à nossa vida. Mas isso não quer dizer que apenas a pessoa vai viver mais tempo, mas sim viver melhor. É como se, no caso aqui, o Salomão estivesse dizendo que a sabedoria melhora a qualidade de vida, não só em quantidade de anos, mas ela também vai livrar a gente de dores desnecessárias, de decisões impulsivas, de caminhos que parecem bons no começo, mas que vão cobrar um preço muito alto no final. Então, a sabedoria não promete uma vida sem problemas, mas promete uma vida com mais sentido, com mais equilíbrio e menos arrependimentos. E essa é a diferença entre sobreviver e realmente viver. Tá? Então, você está sobrevivendo ou está vivendo? Tem gente que está sobrevivendo. É um problema atrás do outro, não sei o quê, e fica aquela confusão. Está na hora de começar a viver. E o texto que nós vimos aqui, ele vai fechar com algo que funciona para quem tem fé, para quem não tem fé, para quem é pobre, para quem é rico, para quem é sábio, para quem é tolo. No fim das contas, cada um colhe aquilo que escolhe. Se você é sábio, quem mais se beneficia disso é você mesmo. Porque as suas escolhas refletem no seu futuro, nos seus relacionamentos, na sua paz. E se você escolhe zombar da sabedoria, ignorar os seus conselhos, achar que você é o sabichão, tudo bem. Mas você vai arcar com consequências. Então, Deus não está forçando ninguém a ser sábio, mas Ele está convidando, está orientando, está alertando. Mas a decisão é sua. Então, o versículo 12 deixa claro, a sabedoria é uma escolha que traz vida, mas rejeitá-la também é uma escolha. E essa, inevitavelmente, cobra o seu preço lá no fim. Fala, Ciro. A parte B do versículo 10 fala assim: e o conhecimento do santo é entendimento. Esse santo está com letra maiúscula. Sim. Né? De onde a gente deduz, né, que santo é o Senhor, né? O Senhor Jesus, o Senhor Deus, né? Certo? E a partir do momento que a gente vai conhecendo, né? E conhecendo exige esforço, né? Exige esforço, porque a gente tem que fazer o que está fazendo aqui, né? Certo? Estudando, aprendendo da palavra, né? Certo? Para a gente simplesmente conseguir o quê? O entendimento, né? Entendimento, como você falou, Guilherme, não é decorar as coisas, né? Sim. É entender o que vem por detrás, vamos dizer assim, né? De cada texto estudado, né? Para a gente poder pôr em prática e transformar a nossa vida. Muito bom. Eu talvez vocês não saibam, eu sou responsável na aula dos jovens aqui, e algumas vezes eu questionei sobre por que você acredita no que você acredita? Porque muitas vezes, eu estou falando dos jovens porque é o que me veio à cabeça agora, mas isso pode acontecer com a gente também, a gente entra numa rotina tão grande com as coisas de Deus, a gente vai no culto de manhã, toma a ceia, faz a oferta, ouve a mensagem, canta uns cânticos e vai-se embora. Você está entendendo o que você está fazendo lá? Você está dentro desse entendimento, ou você só decorou uma rotina que você faz todo domingo de manhã, ou seja, o horário do culto onde você participa? Porque isso, o decorar, esse conhecimento sem entendimento, ele vem de várias maneiras. Eu não entendo, né, por exemplo, como eu já falei várias vezes aqui, essa desvalorização que há com o culto, onde não faz questão de estar junto, ou qualquer coisa que envolve a igreja, não faz questão de estar junto, de participar e tudo mais. Não entendo. Fala, Mary. Eu nunca tive essa dúvida, porque a forma como eu fui criada pelos meus pais, a gente foi criado de uma forma de sempre prestar atenção, e meu pai questionava a gente na volta qual foi o hino que foi cantado primeiro, quem que fez a segunda oração, o que foi falado, qual foi o versículo-chave do texto que foi falado no culto. E a gente não anotava nada, você tinha que saber de cabeça isso daí. Sim.
Hoje eu anoto tudo, porque eu fico imaginando meu pai. Qual foi o primeiro hino? Rapaz, já tá lá no meu caderninho, se for perguntar, eu já sei. Mas, assim, nesse sentido, os meus pais, que minha mãe também fazia os mesmos questionamentos. Então, eu vejo que eles forçaram a gente a ter uma visão muito, não crítica, mas de uma forma, assim, sempre questionando, tipo os de Bereia. Sim. Eu preciso saber, é verdade mesmo, eu procuro os versículos, eu tenho que estar com uma Bíblia física na mão, eu olho de um lado, olho do outro. É o trecho que o cara falou, ele falou errado. Aí a gente fala pro pai, ô pai, ele citou errado, né? Muito bem, meu jovem, você prestou atenção. Aí você já ganhava estrelinha lá no conceito do meu pai. Então, nesse sentido, para mim, eu acho que foi muito importante essa forma de educação dos meus pais, de questionar a gente aprender a questionar as coisas e aprender a prestar atenção e até anotar, para que a gente saiba realmente como ser um bom testemunhador, uma pessoa que testemunha de Cristo de uma forma correta. Sim. E você citou algo, Mary, que me fez pensar agora aqui. Sabe uma coisa que a gente decora muito e não tem muito entendimento? Os cânticos. Sim. Meu amigo, olha, eu tava, não sei como eu tava conversando, eu tava conversando com a Letícia esses dias aí, que eu percebo algumas pessoas, assim, né, que acho que devia parar de cantar alguns cânticos lá. Por exemplo, tem um cântico que eu amo, que é aquele Em Espírito e em Verdade. No refrão, ele fala, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Mas você nasceu para adorar a Deus, mas você não gosta de estar aqui em comunhão? Então, calma aí, você está cantando por quê? Porque você decorou, você não está no entendimento. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. O meu prazer é viver na casa de Deus onde eu flui o amor. Amigo, isso aqui, se você tem entendimento, você chora num cântico desse. Né? Você percebe, eu acho que ou te faz pensar, acho que não dá para eu cantar isso aqui porque não tem esse prazer ainda. E os cânticos, muitas vezes, se tornam algo decoreba. A gente decora e não reflete na letra. E que é uma coisa que a Letícia me corrige para fazer. Tem que Fica parecendo aquelas orações do católico, né? Repetindo o tempo inteiro. Excelente exemplo. Okay. E tem alguns hinos que, dependendo da letra, que às vezes são que eles adaptam do estilo gospel, que a gente nem deveria cantar. Não, é Deus que é. Sem chance, rapaz. Eu olho e falo assim, tá cantando isso aí por quê? Ok. Vamos continuar antes de acabar, porque todo meu tempo já. Alguém lê pra gente? Lê, Daniel, por favor, você que lê aquela hora. 13 ao 18. 13 ao 18. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentado à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Olha só que contraste interessante, porque a sabedoria aparecia como alguém que constrói, né, uma casa, prepara, organiza, convida com cuidado. E aqui surge essa mulher insensata, que nós já vimos que é a tolice personificada nessa mulher. E a primeira coisa que o texto diz sobre ela é que ela é pura exibição. Está sempre a aparecidinha. Né? Então, escandalosa, agitada, barulhenta e sem nenhum entendimento. Fala muito, mas não sabe o que fala. E se move bastante também, porque ela está inquieta, mas também não sabe para onde vai. A inquietação dela não é energia, é confusão. E olha que interessante, porque a sabedoria, assim como a sabedoria, essa mulher também está sentada à porta de uma casa e também ocupa um lugar alto da cidade. Então, a tolice também se coloca em lugares visíveis e também chama a atenção, também aparece, né, para que as pessoas deem ouvidos a ela. A diferença é que a sabedoria constrói uma casa sólida e a insensatez está lá apenas sentada e gritando. Ela não prepara nada, não fez um jantar para você, ela não construiu nada, não sustenta nada, ela só está chamando. Isso é interessante porque mostra que nem toda voz alta é uma voz sábia. Nós falamos no capítulo anterior, a sabedoria está gritando, mas tem muitas vozes na nossa orelha hoje em dia. Muitas vozes.
E nem tudo que se apresenta com confiança vem de um lugar saudável. Hoje em dia, um grande inimigo que nós temos aí é esses pastores de internet. Temos aí que é a doce voz do diabo, meu amigo. Cada absurdo que é falado aí que é barbaridade. Então, o texto aqui vai mostrar pra gente que essa mulher chama justamente os que estão passando pelo caminho, os que estão tentando seguir a sua vida normalmente. Ela não aborda quem já está perdido, mas quem está andando. Parece que a tentação raramente aparece quando estamos completamente fora do caminho, porque aí já caímos mesmo. Mas ela aparece mais mesmo quando nós estamos andando, né? Quando nós estamos indo bem e que dá-lhe, né? E naquele momento que a pessoa está ali tentando fazer o certo, mas cansada, tá vulnerável, desatenta, ou tá igual o nosso piazinho lá do capítulo 7, lembra dele? De bobeira pelas ruas lá, então, meio que se querendo, né? A tolice aproveita disso. E o convite dela é quase uma cópia do convite da sabedoria, mas com uma diferencinha aqui. Porque o convite da sabedoria era um banquete para se fartar, né, com as coisas que ela tinha para oferecer. Aqui, ela está oferecendo água roubada, e fala que é doce, e pão comido às escondidas, e é mais gostoso. Parece que ela está querendo colocar o que é proibido é mais gostoso, o que é escondido, né, parece mais atraente, parece que tem mais gosto. Só que o texto também vai fazer questão de mostrar para a gente que isso é uma ilusão. Então, o problema não está nesse sabor inicial, mas está no fim da história. Porque quem entra ali não percebe que está entrando num caminho de morte. Não percebe que aquela casa não é um lar, mas sim uma armadilha. Não percebe que por trás de toda aquela sensação de liberdade, agora eu posso fazer o que eu quiser, meu amigo, você está acorrentado pelos pés e pelas mãos. Então, vem a frase para mim que é a mais dura aqui do capítulo. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos. Meu amigo, isso aqui é assustador. Porque a tolice, ela nunca vai se apresentar com essa destruição toda. Mas um prazer, como um alívio, como oportunidade. Porque ninguém entra na tolice pensando que vai se machucar, ou que vai se dar mal. Quem que vai escolher a morte conscientemente? As pessoas escolhem o que parece bom, parece fácil e rápido, só depois que vão descobrir o preço. Então, o contraste final aqui é bem claro. A sabedoria está construindo uma casa para dar vida. A tolice monta uma armadilha que leva à morte. A sabedoria convida para um caminho que exige uma decisão, uma renúncia, exige paciência. A tolice convida para algo imediato, secreto, sem compromisso, escondido. Uma chama para a vida e a outra chama para a morte, seduz para a morte, na verdade. E talvez o que podemos levar para a gente refletir do capítulo 9 nem seja somente da escolha entre a sabedoria e a tolice, mas o fato de que as duas existem ao mesmo tempo, no mesmo mundo, na mesma rua, no mesmo dia a dia nosso. Então, a sabedoria constrói, espera, prepara e convida. A tolice aparece de repente, sem preparo, sem raiz, sem compromisso. E ambas estão falando, ambas estão chamando, ambas estão nos esperando. E o grande ponto é que o ser humano não vive movido pelo que sabe, mas pelo que ele ama. E o grande ponto, mais uma vez, como nós já falamos, a questão nunca é informação, nunca é falta de inteligência, nunca é falta de aviso. Nós sabemos para onde a tolice nos leva. Nós não sabemos para onde o pecado nos leva, mas isso não nos impede de pecar. Deveria, mas não impede. Porque nós amamos isso. A verdadeira pergunta que eu quero deixar para que a gente pense nessa semana é... Fala, depois eu faço minha pergunta. Senão vai acabar a aula, daí você não vai falar, né? Se bem que você quase não falou também, né? Eu quase não falei, como sempre. Mas o versículo 18, ele tem uma profundidade muito maior quando a gente parar para observar que o final do versículo 18 ali, nas profundezas da sepultura, não está se falando sobre uma sepultura física. Não. A palavra no hebraico é Sheol. Inferno. Significa literalmente inferno. Ou seja, o tolo, ele está caminhando para o seu próprio inferno. Ele está se encaminhando para o inferno. Ninguém precisa fazer isso por ele. Eita homem tolo que nós né? Brincadeira. Ok, então a pergunta que eu queria deixar para que a gente refletisse é: o que em você responde quando a sabedoria chama? E o que em você responde quando a tolice está sussurrando também? Porque, no fim, a vida não é decidida
nos grandes momentos, mas nas inclinações do nosso coração. Naquilo, como o Davi estava falando, que você escolhe quando ninguém está vendo. É fácil ser sábio no meio de sábios. É fácil ser sábio sozinho na sua casa? No que você aceita como normal? No que você se alimenta todos os dias, o seu corpo? Então, a sabedoria não está forçando a porta. Ela constrói uma casa e está te esperando. E a tolice também não força. A tolice só vai te dar um caminho mais fácil. Então, todo o capítulo 9 aqui está nos levando a refletir em qual voz nós temos permitido moldar. Peraí, deixa eu reformular a pergunta que não fez sentido agora. Em qual voz você tem permitido moldar o que você está se tornando? Deu para entender? Ficou claro, né? Ok. Porque mais cedo ou mais tarde, todos nós estamos em uma dessas casas. Tá? Todos nós, no fim das contas, ou estamos com a sabedoria, ou estamos com a tolice. Isso vai depender do que você ama. E, claro, depende do seu temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? Isso é interessante que você falou, porque isso me lembra 2 trechos. Um está em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. O pecado jaz à porta e bate. Cabe a você dominá-lo. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Jesus, eis que estou à porta e bato. Então, eu tenho que decidir. Quem que vai entrar? É o pecado ou é Jesus? É a sabedoria ou é a tolice? É eu que decido. Perfeito. E aí, meu filho, segura as consequências. Guilherme, eu tenho uma questão. Diga. Todos que estão aqui, acredito eu, são batizados. Eu imagino que sim. Já não escolhemos? Sim e não. Essa é uma das escolhas. Até mesmo, por exemplo, se a gente for citar Romanos, vai falar que a nossa vida em Cristo é de fé em fé. Né? A justiça de Deus, você fala no Evangelho de fé em fé, né? O justo virá pela fé. Então, para cada fé que nós tomamos, há nela uma justiça. Então, esse foi o primeiro passo que nós demos rumo à sabedoria. Agora, cabe a nós, por exemplo, há cristãos que são tolos? Então, fica a questão, né? Assim, há cristãos que são tolos? Será que eles estão realmente em Cristo? Não, não estão. Porque então, estão na tolice. É por isso que eu falo, quando a gente é cristão, a gente é cristão. Se a gente não está em Cristo, né? A gente, teoricamente, fala que é cristão, né? Sim. Mas não é, né? Sim. Certo? Porque, vendo o que Cristo fala para a gente, né? Certo? A proposta de Cristo no Novo Testamento, né? É assim, é que os pecados que a gente tem, né? São perdoados. Certo. Concordo com você, tá? Que a gente tem que ter sequência até os últimos dias, né? Certo? Na nossa vida, certo? Sim. Mas a gente recebe o quê? O dom do Espírito Santo. Sim. Certo? E o dom do Espírito Santo, certo? Para aqueles que realmente deixam com que esse dom, né, dirija a vida dele no dia a dia, né? Certo? Vai fazer o quê? Com que ele haja com sabedoria, né? Tudo bem, aprendi muito hoje, né? Agradeço muito por tudo que eu ouvi, certo? E espero estar me melhorando, né? A cada momento, né? Eu acho que, assim, a vida da gente é um caminhar constante, né? Certo? Não só para nós, mas também para o quê? Evoluindo, poder esticar a mão, ensinar, dar uma palavra melhor para um outro irmão. Sim, e eu acho que o que você diz, você respondeu a sua própria pergunta, Ciro, eu creio. Porque a nossa caminhada cristã começa com a sabedoria de escolher a Cristo? Sim, porque o temor do Senhor é esse princípio. Agora, como você disse, é esse caminhar para a sabedoria. Nós podemos, em determinados momentos, simplesmente cansar de buscar a sabedoria. Se a questão é se nós somos verdadeiros cristãos, se nós somos um dia verdadeiros cristãos, é outra.
Mas nem todo cristão está na busca da sabedoria. Deveria estar, mas não está. Ele não é membro, ele não é discípulo, ele é membro. Exatamente. Ele entra querendo ser um discípulo, mas a concupiscência do mundo, os prazeres do mundo vai mudando dia a dia, daqui a pouco o cara vira um membro. Daqui a pouco nem está mais na igreja. Não tem o caso do nosso amigo Demas, que aparece nas escrituras aí? Exatamente, Era um auxiliador de exatamente. Paulo. Paulo fala bem dele, de repente, na 2 Timóteo, ele amou mais o mundo e foi-se embora. Ele era Acabou. sábio? Bom, até algum momento foi, depois cansou de ser. A tolice o seduziu. Mas enfim, isso é conversa para mais de hora, né? Vamos finalizar aqui, depois nós continuamos esse papo por outra hora aí, porque senão a gente não vai sair hoje daqui. Tá bom? Algum varão se habilita a orar, por favor, para a gente encerrar? Depois, se nós quiser ficar conversando aqui sobre isso, a gente vai até tarde. É para liberar a tropinha que quer ir embora. Algum varão? Dou-lhe uma, alguém? Dou-lhe duas, quem? Dou-lhe três, eu oro. Vai orar, Tisco? Vai orar? Eu vou. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento aqui na sua presença, diante da sua palavra que nos ensina. Obrigado por nos dar essa disposição de separar um momento do nosso dia para ouvir os seus ensinos. Queremos te agradecer por teu amor, tua misericórdia, tua bondade, Pai Santo, porque o Senhor continua investindo em nós. Todo esse preparo da sua palavra registrada, documentada e guardada, ela nos dá condições de ter cada vez mais sabedoria para, com a sabedoria que o Senhor nos dá, te adorar da maneira correta e ajudar não só a nós, mas aqueles que estão perto de nós também, com a sabedoria que vem do Senhor. Então, Senhor Deus, um prazer muito grande de estar com o Senhor e peço, Pai, realmente que isso possa invadir os nossos corações e descobrir o prazer de viver com o Senhor, para que a gente possa, então, buscar a sabedoria no Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Fique com todos que estão nos ouvindo, que inclusive as famílias que são representadas por cada um, que o Senhor possa estar cuidando e abençoando e dirigindo os passos de cada um. Em nome de Jesus que oramos, gratos por tudo. Amém. Amém. Amém, pessoal.